Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alex Esteves. Nós nos encontramos agora estudando a disciplina Hermenêutica Bíblica 1, no contexto do curso de Teologia propiciado pela EETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Chegamos, graças ao Senhor, à lição de número 5, quando estudaremos, se Deus quiser, o método sintético ou método do livro inteiro, que é destinado ao conhecimento bíblico. O título da lição de hoje, do livro-texto que temos adotado, escrito por Dorothy Jones, é o seguinte: Composição, conhecendo as partes. Tanto nessa lição de hoje como na lição seguinte, veremos algo relacionado às estruturas literárias. Porém, agora trataremos principalmente dos princípios de composição. Nós faremos esse estudo a partir de 3 tópicos. Primeiro, definindo o método do livro inteiro. Segundo, princípios de composição. Terceiro, grupos de recursos literários. Vamos então definir o método sintético ou método do livro inteiro. Em que consiste esse método de estudo da Palavra de Deus? Como o próprio termo indica, método sintético procura fazer uma síntese. Síntese dá a ideia de colocar junto, pôr junto. E é exatamente isso. No estudo sintético, no método sintético ou método do livro inteiro, nós procuramos enxergar a Bíblia como um todo, como uma unidade que de fato ela é. E há uma analogia que se pode fazer entre o trabalho do método sintético e a atividade do arqueólogo, porque antes de fazer a escavação, antes de passar para um aprofundamento da sua atividade de exploração, o arqueólogo faz um trabalho preliminar de reconhecimento da área, de reconhecimento do terreno. Ele vai fazer ali um mapeamento do solo, ele faz uma vista aérea, ele procura uma visão panorâmica para que depois ele possa partir para um detalhamento, para informações pormenorizadas do terreno, olhando cada parte de maneira mais atenta. No primeiro momento ele não pode fazer isso, ele precisa ter uma noção do todo, das suas estruturas e de como essas estruturas estão relacionadas. Aí o arqueólogo terá condições de fazer uma análise mais detalhada daquilo que é o objeto do seu estudo. Esse foi o primeiro tópico, definindo o método do livro inteiro. Nós vamos partir agora para o segundo tópico, que diz respeito aos princípios de composição propriamente ditos. Nós temos muita coisa para ver nesta aula e, portanto, precisaremos gastar mais da nossa atenção no segundo e no terceiro tópicos. Mas antes de falar exatamente dos princípios ou padrões de composição de uma obra literária e principalmente da Bíblia Sagrada, eu gostaria de mencionar as formas de elaboração. Nós sabemos e já dissemos antes, em outras aulas, que a palavra de Deus foi divinamente inspirada. Dessa maneira, nós sabemos que ela é palavra de Deus e não palavra de homens. Todavia, além dos gêneros literários, dos estilos literários, da gramática, do vocabulário e das circunstâncias de cada autor, nós sabemos que cada um deles adotou determinado processo de elaboração. Por exemplo, é certo que Moisés apropriou-se de tradições e documentos que já existiam em sua época para escrever o Pentateuco. Sabemos que Lucas fez uma espécie de trabalho de reportagem para escrever a sua obra em 2 volumes, Lucas e Atos. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo desenvolveu um labor teológico ao longo da sua carreira. Houve profetas que registraram suas visões, houve outros profetas que desenvolveram discursos ao longo de suas respectivas carreiras ministeriais. Houve aqueles que receberam de Deus como que um repto, uma sentença, uma palavra objetiva para uma causa específica e entregaram essa mensagem, e o produto dessa mensagem é justamente o livro que eles escreveram.
Existem autores como Neemias, por exemplo, que se basearam em seus diários pessoais. Daniel registrou relatos acerca de sonhos do rei Nabucodonosor, de episódio que teve com o rei Belsazar, com o rei Dario, e aquilo ali certamente partiu dos diários, das anotações pessoais do profeta Daniel. Temos ali formas de elaboração também no livro de Salmos, de maneira específica, quando cânticos eram compostos para a congregação, para o louvor na liturgia judaica. De maneira que as formas de elaboração são peculiares a cada autor ou a cada grupo de autores, e tudo isso é interessante porque vai determinar ou vai ser decisivo, vai ser muito relevante para a escolha das estruturas literárias componentes desses mesmos textos. É importante também lembrar que, embora a Bíblia tenha sido inspirada por Deus, ela tem um caráter humano também. Veja bem, não estou dizendo que a Bíblia seja palavra de homens, é somente palavra de Deus. Porém, ela tem um caráter literário divino e humano. Humano em que sentido? No sentido de que os idiomas hebraico, grego e aramaico são idiomas humanos. No sentido de que cada autor estava imerso numa cultura, numa localização geográfica, em determinado tempo e espaço. Ele tinha ali um gênero literário que considerou adequado para transmitir uma mensagem, e esse gênero literário não foi inventado, à exceção dos evangelhos, que são um tipo de gênero literário, ou são um gênero literário peculiar às escrituras. Os demais gêneros já existiam. Há as formas literárias que também já existiam, e nós veremos aqui alguns modelos, algumas formas literárias muito interessantes que são universais, que são presentes em diversas culturas, vocabulário, gramática, tudo isso compõe a literatura de qualquer etnia, de qualquer nação, em qualquer época e em qualquer lugar. Então são elementos da literatura. A hermenêutica estuda a literatura também. Ela olha para a teologia, ela olha para a história, mas ela também olha para a literatura, que é fundamental, já que a Bíblia é literatura. É literatura sagrada, é literatura singular, é literatura elevada e perfeita, mas é literatura, e existem conceitos importantes no campo dos estudos literários que nós não podemos desprezar. Vamos observar agora acerca dos recursos literários, né? Nós estamos falando de recursos literários que são princípios de composição ou padrões de composição. Há outras expressões que podemos utilizar que são recursos de composição ou ainda técnicas de retórica ou modelos estilísticos. É claro que essas expressões estão sobrepostas, mas em determinados momentos uma dessas expressões pode indicar algo mais específico. Não é necessário nós adentrarmos a filigranas, detalhamento, distinguindo uma coisa da outra, porque o que nos interessa aqui é como tudo isso se entrelaça, como esses princípios de composição se entrelaçam para formar as estruturas literárias da palavra de Deus. E existem as figuras de linguagem, é claro, e no livro de Dorothy Jones, a ETAD introduziu subsídios onde há uma lista com várias figuras de linguagem, e há também uma tabela que eu estou visualizando aqui no meu computador, comparando os princípios de composição com os exemplos e conceitos de Dorothy Jones e os princípios de composição com exemplos e informações de Grant Osborne. Então nós fizemos essa tabela, esse subsídio, para ajudar na compreensão, porque cada autor fornece um insight, fornece informações que são interessantes para a compreensão do estudante. Vamos então avançar no nosso estudo, agora já caminhando para os grupos de recursos literários. Nós temos no livro de Dorothy Jones 20 recursos literários. Nós acrescentamos em subsídio alguns outros, que são os paralelismos. Existem alguns tipos de paralelismo. Acrescentamos também os provérbios numéricos,
a trilogia, a inversão, o quiasmo, o inclusio. Então, nós trouxemos para o livro, por meio de subsídio, esses conceitos que valeria a pena o estudante compulsar. Todavia, nós vamos nos deter nos 20 princípios de composição trazidos pela autora Dorothy Jones. Vamos começar com a comparação. A comparação, que é também uma figura de linguagem, também chamada de símile, quando se trata da figura de linguagem propriamente dita, ela estabelece uma relação de semelhança entre coisas, entre ideias, entre pessoas, ou entre pessoas e coisas, e assim sucessivamente. O livro traz aqui um exemplo que está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 13, no versículo 5, que nós podemos consultar para percebermos do que se trata. É bem simples. A comparação vai utilizar sempre uma preposição. Por exemplo, como, ou vai usar expressões igual a, mesmo que, sempre com essa ideia de semelhança, similitude. Por isso o nome também símile, quando se trata da figura de linguagem. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Veja aqui, e povo em multidão, como a areia que está à borda do mar. Essa preposição como traz uma relação de comparação. Não é difícil de compreender. Sempre que vocês depararem com essas expressões ou palavras que ligam a uma ideia de comparação, ou que trazem uma ideia de comparação, vejam se não se trata desse princípio de composição chamado exatamente de comparação. Tudo bem? Parece que esse não oferece maiores dificuldades. Vamos agora para o contraste, que também estabelece uma relação entre dois componentes, mas não é uma relação de semelhança, e sim uma relação de diferença, de oposição. Vamos observar o Salmo 1. Convido o amigo, a amiga, o irmão, a irmã a olhar o Salmo 1, quando ele vai fazer uma comparação entre o justo e o ímpio. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, comparação, mas de contraste, né? Só para não perdermos a técnica. Aqui se trata de contraste. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Aí vem o contraste. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão, nem os pecadores. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se, por um lado, utilizam-se preposições como a expressão como, né? A exemplo da preposição como, para indicar comparação, no caso do contraste, utilizam-se aquelas palavras que indicam adversidade, mas, porém, contudo, todavia, antes, nesse sentido também de contraste, tá? Então, também me parece que não é muito difícil entender o contraste. O contraste vai diferenciar. Isso é muito presente no livro de Provérbios, quando nós vemos a diferença entre o sábio e o tolo. É muito comum no livro de Provérbios. Lá em Romanos há um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Podemos observar também um outro conceito, que é o conceito de repetição. Essa repetição pode ser de palavras, pode ser de frases, pode ser de expressões idênticas, pode ser também de sons ou ideias. Há muitos exemplos na palavra do Senhor. Podemos citar uma repetição, que é uma repetição que indica a advertência, apresentada ou manifesta por meio daquela palavra ai. Ai dos fariseus, ai dos hipócritas, por exemplo, Mateus 23. Essa palavra ai, nós podemos observar também em Abacuque, no capítulo 2, essa palavra ai sendo repetida
traz uma ideia de juízo. Vamos ver aqui em Abacuque, no capítulo 2. Ele vai trazer aqui no versículo 9, no versículo 12, no versículo 15, no versículo 19, sempre essa palavra ai. Essa repetição é para trazer uma noção de julgamento, né? Então, repetição pode ser de palavras, de frases, de expressões idênticas, de sons ou ideias. No livro de Dorothy Jones há um subsídio com várias referências bíblicas do Antigo e Novo Testamentos, para que nós possamos ter uma noção, né? Nesse caso aqui, uma do Antigo Testamento, mais outra, Abacuque, Isaías no Antigo Testamento. No Novo Testamento temos em Mateus, Hebreus, 1 João, Apocalipse, Filipenses, João, várias referências interessantes para mostrar a ideia da repetição. Tá joia? Vamos ver também a alternância. A alternância é uma espécie de repetição. Mas na alternância nós temos uma espécie de repetição para comparar ou contrastar. Veja como as coisas estão sobrepostas, né? Ou estão aproximadas. Você pode ter dois personagens ou duas coisas em textos paralelos, e a ideia do autor foi estabelecer aqueles paralelos para que se fizesse ou uma comparação ou uma diferença, um contraste, ou comparação ou contraste, né? Podemos observar aqui Lucas 1 e 2. Ali nós temos dois personagens, João Batista e Jesus. Se nós lermos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Lucas e compararmos os dois personagens, veremos que há uma intenção de apresentar semelhanças e diferenças entre eles, né? Lucas 1 e 2. Né? Lá em 1 João capítulo 2, de 12 a 14, nós veremos algo interessante, né? Convido o amado irmão, a amada irmã, a abrir a Bíblia em 1 João 2, 12 a 14, quando ele vai fazendo aquela alternância de filhinhos, jovens e pais. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Ele faz exatamente aqui uma alternância entre filhos, jovens e pais. Aqui, na verdade, há um interesse teológico especial, porque ele quer combater o gnosticismo, que preconizava uma certa diferenciação entre categorias de crentes, e João utiliza-se dessas categorias de filhinhos, jovens e pais, para mostrar uma diferença de estágio na caminhada da maturidade cristã, mas mostrando que todos eles já tinham sido perdoados, que todos eles faziam parte da comunidade cristã, estavam no caminho do aperfeiçoamento, não conforme a gnose, né, daquela seita infiltrada na igreja, mas conforme a palavra do Senhor e o crescimento propiciado pelo Espírito Santo. Mas essa é outra questão, muito interessante a exegese desse texto. Então a alternância é um tipo de repetição, porém o foco aqui é uma comparação ou um contraste entre dois personagens, entre objetos, entre coisas, e dispostos de maneira paralela. A continuidade traz aqui termos e frases similares, né, para expressar a mesma ideia. Lá em Amós, no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 6, no capítulo 1, 6 até 2, 6, ele vai dizer: por 3 transgressões de Damasco, ou de Moabe, ou de Amon, ou de Tiro, enfim, ou de Edom, ou Gaza, ou Judá, ou Israel, ele vai trazendo esse refrão. Mas as palavras vão mudando, até porque as nações indicadas são diferentes e os pecados também são distintos. Mas esse refrão vai perseguindo, digamos assim, todas aquelas nações até chegar a Israel e a Judá, né? Mostrando que havia uma ira da parte de Deus, não só com relação àquelas nações pagãs, mas também com relação ao povo escolhido, que infelizmente havia pecado. Então, essa tônica
vai perseguindo todas aquelas nações. É uma ideia de continuidade, esse padrão de composição, esse recurso literário, esse modelo estilístico, né, vai trazendo aí uma ideia de continuidade em que as palavras não são idênticas, os termos, as frases não são iguais, mas se nota que há uma semelhança ao longo do texto. Há uma outra que é continuação. Veja como é interessante estudar, porque continuidade se parece com continuação, porém apresentam conceitos distintos. Continuação, você poderia chamar de descrição. Estabelece-se uma premissa e vem uma descrição desenvolvendo aquela premissa. Podemos dar o exemplo de Jonas, capítulo 1, versículo 3, né? Jonas queria fugir da presença do Senhor e logo em seguida vão se apresentando os passos que ele dá para fugir da presença do Senhor. Há um desenvolvimento de uma premissa dada inicialmente para demonstrar como foi que o personagem fez para chegar àquele objetivo que havia sido anunciado. É a continuação. Clímax é bem conhecido de todos nós quando tratamos de filmes, quando tratamos de romances, de narrativas que lemos também no mundo secular, na literatura comum. E clímax está relacionado a narrativas, né? Há o desenvolvimento da trama, a trama tem um enredo, tem um argumento, e em determinado momento acontece uma tensão maior, e essa tensão acontece no clímax. Interessante, esse assunto é palpitante, é fascinante, e quando nós estudamos essa matéria, tem até um livro que são Formas Literárias da Bíblia, do Leland Ricken, já indiquei aqui, está na bibliografia mencionada nas aulas anteriores, e isso é fascinante. Tem hora que você pensa que está estudando sobre cinema, porque muito do que está aqui foi levado para o cinema, né? Sai da literatura, exatamente, técnicas de narrativa, isso é muito especial e é muito maravilhoso. E o clímax é exatamente aquele momento da tensão, momento agudo da trama, para depois as coisas se acalmarem e se encaminharem para o desfecho, né? Atenção, não vamos chamar de desfecho final, todo desfecho é final, tudo bem? Isso é redundância, é pleonasmo vicioso, falar em desfecho final. Se é desfecho, já é final. É igual acabamento final. A pessoa diz que vai dar um acabamento final na obra. Não, se é acabamento, já é final, não precisa ser acabamento final. Mas vamos para Êxodo, capítulo 40, 34 e 35. O livro de Êxodo chegou num clímax nesse momento. Olha, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Tudo se encaminhou para isso, para acontecer essa apoteose, esse momento singular da glória do Senhor. Para que foi montado aquele tabernáculo? Para que a presença do Senhor se manifestasse. Temos aqui um clímax. Mas há um outro conceito, que é o conceito de crucialidade, que não está relacionado exatamente à narrativa, embora possa acontecer na narrativa, mas eu vou explicar por quê, mas crucialidade é mais fácil de ver num texto argumentativo, num texto doutrinário. Por exemplo, em Gálatas, nós temos ali no capítulo 5, um ponto crucial que dentro da epístola aos Gálatas, dentro dessa carta paulina, ele fala no meio do livro, ou em determinado momento do livro, da liberdade cristã. E é o tema sem o qual as demais coisas não teriam um ponto tão especial. Então, naquele texto, né, no entremeio, há a argumentação em torno da liberdade cristã. É um ponto central do texto. Mas eu falei que na narrativa pode acontecer. Na narrativa, por exemplo, quando Boaz negocia com um familiar, né, acerca de um terreno, né, para ver quem seria o remidor, ali é uma narrativa, tudo bem, mas não é exatamente o clímax, mas é um ponto crucial, porque se desse errado, se o outro parente dissesse, não, eu vou remir, eu vou ser o remidor, eu quero o terreno, então o intento de Boaz cairia por terra, né? Então é um ponto crucial da narrativa, tudo bem? Quando eu falei de Gálatas, deixa eu explicar melhor, é aquela parte vinculada à relação entre a lei e a morte de Cristo, né? E em Gálatas 5, o apóstolo Paulo vai explicar, porque era
o pano de fundo da questão da relação de lei e morte de Cristo, porque havia um movimento judaizante, né? Então, Paulo vai trazer ali aquilo que interessa, a resposta definitiva para aquela questão. Então, aquela resposta é muito importante, contrastando-a ou confrontando-a ou examinando-a contra o pano de fundo que era da heresia judaizante. Vamos ver dois princípios de composição que são complementares, né? Vamos ver aqui a particularização e a generalização. Particularização é aquela ideia do pensamento positivo, né? Pensamento positivo não, por favor. Pensamento dedutivo, nada a ver de pensamento positivo, né? Momento de descontração aí. Na verdade, a particularização se parece com o pensamento dedutivo, né? Que vem do geral para o particular, né? Do abstrato para o que é concreto, tá bom? Do mais amplo para o mais estreito. Então, particularização, pensamento dedutivo. O exemplo dado, Mateus 6, de 1 a 18. Mateus 6, de 1 a 18, ele diz, né, para nós nos guardarmos de fazer esmola diante dos homens, para sermos vistos por eles. E ele vai falando de esmola, ele vai falando aqui de oração, né? Ele vai particularizando, ele vai falando da vida que agrada a Deus no seu reino, mas ele vai falando especificamente de esmola, vai falando de oração, vai falando de perdão, vai falando de jejum, ele particulariza, ele adentra em questões mais pormenorizadas da vida cristã. E generalização é o contrário, generalização tem a ver com pensamento indutivo, parte de um ponto e vai ampliando-se para chegar a um princípio eterno. Podemos observar em Tiago 2, né? Tiago, ele vai falando e no final ele diz, no final da sua argumentação, ele diz que a fé sem obras é morta, né? Podemos aqui observar, ele vem no capítulo 2, falando sobre a acepção de pessoas, etc. Ele vai partindo do particular, né? Ele vai partindo de atitudes e coisas do dia a dia, vai falando sobre a questão do pobre e caminha para depois dizer assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele vai fazendo uma demonstração e ele parte do particular para o geral. Esse geral traz para nós o princípio, é generalização. Muito interessante essa correlação entre particularização e generalização. Outros dois aqui que são correlatos são o princípio de composição da causalidade e o princípio de composição da comprovação. Vamos lá agora para Abacuque, né? Vamos agora para Abacuque, Miqueias, Naum, Abacuque. Então, Abacuque 2,17 vai ter os dois exemplos. Na primeira parte, a causalidade, na segunda parte, a comprovação. Causalidade começa-se com a causa de determinado fenômeno, de determinado episódio, né? E comprovação, ela apresenta o fundamento de alguma coisa que aconteceu. Causalidade mostra a causa, né? A origem. Por que determinada coisa aconteceu? Por que fizeste isso, etc, etc. Essa conjunção aí explicativa é importante. E a comprovação já traz o resultado. Vamos observar aqui Abacuque 2,17, porque traz os dois casos, né? Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá. Então aqui é a causa. O que é que vai acontecer? Vai acontecer por causa da violência cometida contra o Líbano. E a destruição dos animais ferozes os assombrará. E na segunda parte ele comprova, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Então, observe que há uma relação de causa e efeito, né, lá na causalidade, e na comprovação há uma ideia de propósito e resultado ou fundamentação, né? Então aqui você tem o uso de porquê e seus correlatos. Tudo bem? Causalidade e comprovação, um complementa o outro. Instrumentação vai trazer geralmente uma preposição que vai indicar
por meio de que alguma coisa se fez. Então, podemos observar lá em Tiago, né? Tiago, deixa eu procurar Tiago aqui, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 2, versículo 21. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Pelas obras, né? Então, essa palavra, né, que está aí aglutinando a preposição por, né, e o artigo definido as, e aí se torna pelas, ele traz aí uma instrumentação, quer dizer, como é que ele foi justificado? Pelas ou por meio das obras, né? A explicação, né? Lucas 2:4, nós temos o princípio de composição da explicação. Eu gosto de folhear a Bíblia para a gente poder se ambientar bem no contexto da palavra do Senhor. Lucas 2:4 diz: E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então, por que subiu? Subiu para lá porque José era da cidade e família de Davi. Há uma explicação bastante simples, né? A conjunção explicativa porque nos ajuda muito. Preparação é uma introdução, é algo preliminar. 1 Coríntios 1, versículo 1. Lucas 1, de 1 a 4, é um conhecido prólogo, né? Em que Lucas inicia o livro explicando, estou aqui com Lucas aberto, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Ele vai dizendo no versículo 3, pareceu-me também a mim conveniente descrever-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, e por sua ordem. Então ele traz um prólogo, uma explicação. E em Atos ele faz assim também. É uma preparação daquilo que vem por aí no livro. Resumo, né? Gênesis 45, uma espécie de resumo. Josué 24:14 também, né? Josué 24. E ele faz uma memória, ele faz uma memória de tudo que tinha acontecido até então, porque ele precisa tomar uma decisão. E ele diz no versículo 15, ó, escolhei os deuses a quem servais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Na verdade, ele tinha feito aqui, não só no versículo 14, mas aqui do 1 até o 14, um resumo, tá? De vez em quando a gente vê ali em Atos, e a igreja crescia e se fortalecia, são pequenos resumos que Lucas espalhou pelo livro de Atos para mostrar o cumprimento daquela ordem de Atos 1:8, quando diz, quando ele diz assim que desceria, né, o Espírito Santo sobre os discípulos, né? Vamos ler Atos 1:8, e ele fala assim, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, né, e Samaria até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, ou a virtude do Espírito. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Em Atos, Lucas vai mostrando o avanço desse programa missionário, que é sintetizado na ordem de Jesus em Atos 1:8. Interrogação é fácil de compreender. Interrogação, a pergunta. O livro de Malaquias está todo estruturado em perguntas, são mais ou menos 7 perguntas que Malaquias faz, ou eram coisas que o povo estava pensando e não queria dizer, ou eram coisas que as pessoas falavam entre si, e Malaquias estrutura o seu livro. Eu gosto de estudar Malaquias, já expus Malaquias algumas vezes. Ele apresenta perguntas e ele mesmo responde, né? Em que temos roubado ao Senhor? Né? E coisas dessa natureza. Em que enfadamos ao Senhor? São perguntas que parece que eram perguntas do povo mesmo, ou o que eles faziam, ou o que eles pensavam, apenas sem dizer. E Malaquias vai respondendo à luz daquilo que Deus lhe dissera, né? Em Romanos nós temos o apóstolo Paulo fazendo interrogações, parece que ele está conversando com um interlocutor imaginário, né? Respondendo a objeções. Em Gálatas também acontece perguntas. Às vezes Paulo nem responde a pergunta, às vezes responde. Quando ele não responde, é uma pergunta retórica. Harmonia é um outro princípio de composição. É quando você tem uma solução para um problema, né? Uma solução para um problema. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18 até 3:20, nós vamos ter ali o problema do pecado e a solução, Jesus Cristo, a justificação pela fé. Então você tem um problema e você tem logo em seguida uma solução. Há uma harmonização. O problema
se satisfaz com a solução ou é resolvido por ela, tá certo? Então, claro, a solução resolve, mas há uma solução apresentada para aquele problema que foi trazido ao leitor. Isso ocorre na harmonia, como que uma harmonização. Principalidade, já explicamos aqui, falando de parábolas, remeto o nosso amado espectador, os alunos, estudantes, para a aula, né, da lição de número 4, quando nós tratamos de parábolas, tá certo? Então ali falamos de parábolas, Mateus 13, tem várias parábolas do reino, dos céus, e na principalidade o que basta dizer agora é que você deve buscar na parábola o que é principal. Qual é a lição? Por exemplo, aquela parábola da pérola de grande valor, mostrando que quando nós encontramos o reino dos céus, nada é tão importante quanto ele. Então, devemos renunciar a tudo, né? Vender tudo que temos, né? Na verdade, tomando aí a expressão da parábola, e buscar guardar aquela pérola de grande valor, ou aquele tesouro escondido, tá certo? A ideia é essa. Então, o que é principal? É renunciar a todas as coisas em favor de nosso apego ao reino dos céus. Principalidade. E não ficar nos preocupando com coisas de somenos. Ali na narrativa, né, da parábola. A radiação é aquela ideia de que parece que vai se espalhando, por exemplo, o Salmo 119, nos seus 172 versos, o foco é a Escritura, é a palavra de Deus. Então, tudo que se diz ali é sobre a palavra de Deus. Tudo que se diz ali é sobre a palavra de Deus. Daí nós temos o princípio de composição da radiação, muito interessante do ponto de vista estético e didático, porque vai chamando atenção para algo que foi dito anteriormente. Não sei se ficou claro para vocês a comprovação, né? Nós temos a causalidade e a comprovação. Na causalidade você traz ali a causa de determinada coisa. E na comprovação você mostra o resultado, né? Vamos voltar para Abacuque? Vamos voltar aqui para Abacuque, no capítulo 2, né? No versículo 17, a primeira parte será a causalidade. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá. Então foi a violência cometida contra o Líbano que cobriria essa nação pecadora. E a destruição dos animais ferozes os assombrará, né? Por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Então, há aqui uma ideia de fundamentação, né? Então, começa-se com a causa, né? Começa-se com a origem de determinado acontecimento e depois se fundamenta. Agora, são muito próximos, né? Às vezes não dá para ver aqui a diferença. Mas a comprovação, nós temos um exemplo que talvez seja melhor. Vamos lá para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, do 29 ao 31. Romanos, capítulo 8, do 29 ao 31. Romanos 8, 29 a 31 é exemplo de comprovação. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito ou o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui ele comprova a premissa de que ele vai comprovando, ele vai fundamentando, ele vai apresentando argumentos para mostrar aquilo que Deus fez por nós. Meus queridos irmãos, me parece que era isso que eu tinha para falar com relação a esses princípios de composição. São muitas informações técnicas, esperamos que tenha sido útil. Partiremos agora para a lição de número 6. Que Deus te abençoe.